pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast e hoje nós estaremos fazendo o nosso último episódio do mês de outubro, encerrando a série de provérbios, não é verdade, pastor? É isso aí. Né? Pastor, nem todo provérbio é de Salomão, né? Não. É verdade? Tá? É verdade. Porque às vezes todos nós, muitas pessoas pensam que todos os provérbios, né, que são 31, são do rei Salomão. Não, tem outros, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 28, 13. E olha, nesse encerramento, né, do mês de outubro, nós vamos falar de uma receita. O senhor tem a receita, não tem, pastor? A Bíblia vai mostrar para nós aqui. Bom, é a Bíblia que vai mostrar a receita para a prosperidade, tá bom? Então fique atento aí no nosso Parabolando de hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha, dê o seu like, que nós estamos buscando nossos 50 likes por vídeo. Ainda não conseguimos, mas nós temos esperança que vamos chegar, não é verdade, pastor? Sim, claro. Tá bom? Você aí que já é inscrito no canal, dê o seu joinha aí. Sim. E também compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Sim, que exatamente. Assim a gente pode alcançar mais pessoas. Sim. E expandir o canal, expandir o alcance, né, da palavra através desse canal, que é um instrumento de bênção, né, para a vida das pessoas. Muito bem, falando em instrumento de bênção, no próximo mês de novembro, nós estaremos falando sobre gratidão, né, sobre ação de graças, né, o nosso mês de novembro será dedicado a essa palavra tão bonita, né, e que realmente deve fazer parte do nosso vocabulário e do nosso dia a dia, que é gratidão, não é verdade, pastor? É isso aí, a gente precisa sempre lembrar, né, de dar graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado, né? A gente tem recebido tantas bênçãos e lembrando do hino clássico, né? Sim. Se a gente parar para contar as bênçãos, né? Esse hino é muito legal, a gente vai ver que... Conta as bênçãos, né? Exatamente, a gente vai ver que são muitas, né, as bênçãos que Deus tem nos dado. Então a gente precisa realmente parar um pouco, né? E nos voltar para Deus agradecendo a Ele por todas as bênçãos recebidas, né? Maravilha. E esse mês de novembro, ele é dedicado a isso, né? Sim, é um mês de ação de graças, né? De ação de graças, exatamente. Muito bem, mas hoje nós vamos falar sobre essa receita, né? Que a Bíblia passa para nós, né? Nós somos aqui instrumentos, o pastor Salomão está aqui com vocês e eu também, pastor Juraci, tá bom? Agradecemos você mais uma vez por estar conosco. E nós estamos aí iniciando o nosso episódio. A bola é contigo, pastor Salomão. Então, deixa eu ler aqui o verso 13 de Provérbios 28. Sim. Que ele fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Muito forte essa palavra, né? Nunca prosperará. Sim. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Uau. Então, pastor, hoje a gente vai falar sobre essa questão das transgressões escondidas, né? Ou dos pecados, né? Sim. Não confessados, né? Sim. E isso vai causando alguns impedimentos na nossa vida, né? Uhum. A Bíblia está falando aqui que a pessoa que encobre a sua transgressão, encobre o seu pecado, né? Que não confessa o seu pecado... Sim. Ela não prospera. Interessante a gente falar também que hoje em dia, na sociedade em que vivemos, né, tá assim, cada vez mais raro você pregar contra pecados, né? Você falar sobre pecados, né? Sim. Uhum. Porque as pessoas elas estão muito mais voltadas a ouvir uma mensagem que massageia o seu ego, né? Sim, uma mensagem que faz bem para sua sua consciência, para sua mente, para o seu interior, sim, do que ouvir confrontação de pecados. Não é afronta, é confrontar. Confrontar, exato, mostrar na palavra que não funciona. Esse procedimento não está correto, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a vontade de Deus. Sim. Então a gente precisa ter cuidado, né, de pregar a palavra como ela deve ser pregada, né? Sim. Uhum. E graças a Deus a gente tem feito isso aqui, não só na igreja, como também aqui no canal, né? A gente tem ensinado a palavra
nos mais variados temas, né? Sim. E esse tema de hoje, ele fala sobre isso. Fala que, sim, existem pecados que a gente comete e que a gente não pode deixar de, primeiro, se arrepender deles. Primeiro passo é arrepender. Arrependimento, né? E confessá-los a Deus, né? A nossa tela está mostrando aí que é através do arrependimento que a gente recebe o perdão, que a gente é curado, que a gente é sarado e que a gente alcança a misericórdia, né? Isso que o verso 13 de Provérbios 28, ele mostra para nós. Sim, então no caso a confissão seria uma chave, então. Exatamente, a confissão do pecado a Deus, ela é uma chave para que a pessoa prospere, né? E nós não estamos falando aqui de prosperidade financeira, né? Nós estamos falando de vida, né? Prosperar é crescer, dar frutos, né? Exato, porque até na saúde, né? Sim. Davi, por exemplo, ele fala no Salmo 51, né? Que enquanto ele calou os pecados dele, os ossos estavam se apodrecendo, adoecendo, né? Então, até a saúde dele estava adoecendo, porque ele calou o pecado, ele não confessou o pecado, né? Então, essa prosperidade, ela abrange todas as áreas da nossa vida. E o segredo, a chave, né, como o senhor colocou bem aí, é a confissão. É a confissão de pecado, confessar a Deus aquilo que nós fizemos de errado, o erro, o pecado que cometemos, né? Sim, agora só uma dúvida aí, que muita gente que está nos ouvindo, ela pode ter essa dúvida. Se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso confessar o meu pecado? Exato, Deus sabe de todas as coisas, mas a confissão pessoal, ela está demonstrando o quê? O arrependimento, exatamente. Ninguém que não se arrependa vai confessar uma coisa que ele não está arrependido daquilo. Então, assim... Não é para Deus, é para a pessoa. Exatamente. A confissão é para você entender a sua posição diante de Deus, né? É como aquele caso, citando Davi de novo, quando desse pecado, né? Da questão lá de Batseba e da morte de Urias, o profeta vai confrontá-lo, né? O profeta Natan. E quando o profeta conta lá uma história para ele entende que o profeta estava falando dele próprio, né? E aí ele sente, o texto fala que ele sente o coração bater mais forte. Ou seja, ele sentiu que precisava confessar o pecado dele. Então, ele teve a sensibilidade, né? De entender, puxa vida, eu fiz algo terrível, eu preciso de fato me arrepender disso e confessar ao Senhor. E enquanto ele não fez isso, né, a situação dele não mudou, né? A situação dele só mudou a partir do momento que ele confessou de fato o pecado e pediu perdão a Deus. Muito bem. Então a questão da confissão, né? Quando você fala confissão, a palavra, o verbo confessar, que é uma ação, né? Ele tem muito significado, né? Isso é uma coisa muito interessante que vale a pena também, né? Os nossos ouvintes e web espectadores saberem o que é confessar, né? É uma coisa muito importante para nós também saber isso, né, pastor? Exato. O verbo confessar, né? Vem da palavra hebraica yadá. E seria como você lançar, né? Você atirar, você colocar diante. Então, uma dos desdobramentos, né, desse verbo seria também você estender a mão e você então dizer que você está dando conhecimento, né? Você está dando conhecimento daquilo que você fez. E uma coisa também muito interessante também é que é uma palavra muito citada, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Exatamente. Aparece 900 vezes no Antigo Testamento, você acredita? 900 vezes, pastor? 900 vezes. Nossa, brincadeira, hein? Isso significa o quê? Que é uma palavra muito... É uma ação. Porque é um verbo, né? É uma ação, é uma ação muito importante, né? Exatamente. Daí a sua importância, né? E no Novo Testamento também, né? Aí no Novo Testamento já vai para a língua grega, que confessar significa concordar, consentir, conceder, né? Então a palavra, ela ocorre muitas vezes também
no Novo Testamento. No Novo Testamento aparece 25 vezes essa palavra, né? Sim. E esse verbo na língua grega, o confessar, ele significa professar, né? Ele significa reconhecer aberta e alegremente. Como, por exemplo, a honra de alguém, por exemplo. Significa também prometer publicamente que você vai fará algo. Estou confessando que vou fazer isso. E também significa comprometer-se. Uau. Ou seja, o confessar, ele envolve muitas coisas, né? Sim. Então é importante, quando você erra, quando você peca, você confessar a Deus o seu pecado e você pedir perdão. Falando em relação a perdão e pecado, como é que você vai ter perdão se você não confessou? Né? Aqui, no caso, a confissão bíblica do pecado. Onde é que está escrito? O que diz a respeito disso? Se não tem confissão, como é que pode ter perdão? Exatamente. Então você quer ser perdoado? Precisa de confessar ao Senhor, exatamente. É uma coisa óbvia, mas precisa ser informado a respeito disso, o que acontece diante, né, da palavra do Senhor, o que ela diz para nós sobre essa confissão bíblica, né, do pecado, do que foi feito, que errou o alvo, né, no caso do pecado. Exato. Né? A questão do pecado aí, né, como um arqueiro, né, vem da arquearia, né? Do arqueiro acertar o alvo, né? Quando ele errava o alvo, eles diziam que ele pecou porque errou o alvo. Então a gente precisa realmente fazer isso diante do nosso Senhor, né? E Jesus já ensinou isso também na oração do Pai Nosso, né? Na oração que ele ensinou para os seus discípulos, né? Sim. Ele ensinou que a gente deveria todos os dias pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, porque a gente erra, né? A gente peca, a gente falha muitas vezes, né? Sim. A questão da confissão também, ela demonstra, né, a nossa dependência do Senhor, porque só Ele que pode perdoar pecados. Como nós falamos esses dias sobre, né, lá o paralítico, né? A primeira coisa que foi falado, né? Estão perdoados os seus pecados, né? E naquele momento não houve um pedido não houve ali um pedido não foi confessado, mas uma coisa que Jesus fez foi perdoar pecado. E aqui fala a respeito disso, que o pecado ele precisa ser perdoado. E se ele é confessado, então declaro que eu sou dependente, eu não tenho condições de fazer isso, mas eu peço, né? Eu entrego ao Senhor, confesso o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, se por ação, por omissão, e aí ocorre esse perdão, né? Que o perdão é uma coisa maravilhosa, né? De receber, né? Exatamente. É o que Deus fez conosco, né? Em Cristo Jesus, né? Sim. Ele nos perdoou. Então a gente precisa disso. E uma segunda coisa que a gente poderia citar do verso que nós lemos é o perigo do pecado não confessado, né? Sim. Os males que isso pode trazer para a vida da pessoa, né? O verso que nós lemos, né? Ele vai falar que quem não confessa não prospera. Ou seja, isso vai trazer desdobramento na vida da pessoa. Um pecado não confessado, né? E a gente vê na história do povo de Israel tantas vezes que o povo pereceu diante de inimigos, né? Porque havia pecado no meio do povo, né? Sim. A questão de Jericó, por exemplo, né? Sim. Quando eles entram na Terra Prometida, Josué está conduzindo o povo, eles derrotam Jericó, que era uma cidade fortificada, mas acontece um pecado ali, é o pecado de Acã, né? Fogo estranho lá. Acã, ele rouba, né? Ele guarda, né? Alguns tesouros ali que o Senhor tinha falado que não era para ninguém pegar nada daquilo. Sim. Era para queimar tudo. E ele guarda aquilo. Quando vão lutar com o próximo povo, a próxima cidade, que era uma cidade menor, pequenininha... Perdeu... Era tão assim, insignificante aquela batalha, que eles falam, não vamos mandar todo o nosso exército, não, vamos poupar os homens, vamos mandar só um contingente menor, porque ali não precisa do nosso exército todo. E eles foram derrotados, porque havia pecado no meio do povo. Sim. E aí o Senhor fala para Josué, né? Josué não entende aquilo, Josué...
fica lamentando aquilo, né? E o Senhor fala com ele, ó, Josué, levanta daí, tem pecado no meio do povo, por isso que vocês não puderam vencer essa pequena cidade. Sim. Então, e olha só que perigo, né, rapaz? É claro que as consequências naquela época de alguma decisão assim era consequências sumárias, né? Sim. De morte mesmo, daquele que fez, da família e dos filhos. Foi o caso de Acã, né? Sim. Por um erro dele, ele acabou condenando toda a sua família à morte, né? E às vezes, hoje em dia não acontece isso, né? Mas quantas portas se fecham, né? Por causa de pecados não confessados, por causa de erros não confessados a Deus, que a família vai sofrendo, que a pessoa vai sofrendo. Então, o perigo do pecado não confessado, ele é muito grande, né? Sim, até uma coisa que de vez em quando eu falo, olha, o pecado é individual, mas a consequência é coletiva. Exatamente, né? Então, a pessoa, por exemplo, o pai, né, de uma família, né? Uma esposa, o marido, eles cometem algo, né? Realmente grave, mas eles vão ser penalizados, é óbvio, né? Que você cometeu o pecado. Mas aquelas pessoas que estão à sua volta também, eles vão sofrer. Vão sofrer as consequências, né? De uma decisão errada, de uma decisão intempestiva, né? Sim. De uma impensada, né? Sim. Então, realmente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sim. E a gente precisa, de fato, confessar os nossos pecados ao Senhor e deixá-los, né? Sim. Abandoná-los, esse né? é o ponto. Não é só confessar, né? Exatamente. Confessar e abandonar. Sempre, eu acho muito interessante o ministério de Jesus, né? Sempre que ele se encontrava com alguém, foi assim com aquela mulher que foi pega em adultério, né? Sim. Ele dizia para a pessoa, vá e não peques mais. Então, hoje em dia, né, voltando a falar do tempo em que nós vivemos, as pessoas acham que podem viver do jeito que elas bem entendem. Sim. E a palavra está cheia de exemplos. O próprio Jesus, né, nos dá vários exemplos de que ele perdoa sim os pecados, mas ele deseja que a gente tenha uma renovação de mente, tenha uma mudança de vida. Foi assim no caso de Zaqueu, né? Zaqueu, meu amigo. O que Jesus fala? Hoje houve salvação nessa casa. Porque ele abriu, né? Ele se arrependeu. Ele não economizou não, né? Falou, olha, se eu dei um defraudado a alguém, eu vou restituir tudo, né? 4 vezes mais, vou fazer isso. Então aquilo foi o quê? Né? Foi a virada da chave, né? Que o senhor falou no início. Sim. Então, Jesus fala a partir daí que houve salvação naquela casa. Então, é isso. Jesus, ele quer que confessemos nossos pecados e o abandonemos, né? Para que a gente possa, então, viver da maneira como ele deseja que nós vivamos. Por exemplo, a questão de Adão e Eva, que é uma história que a gente conhece muito, né? A questão de você, quando o Senhor veio falar, né, com eles estavam escondidos, que eles estavam esconderam. O quê? Escondendo, né? Exatamente. Você pisou na bola, fizeram o que Deus disse que não era para fazer. E foi feito. E agora? Agora a gente vai se esconder. E aí que acontece, no caso, você encobrir, né? E a gente sabe já como é que foi, né, pastor? Essa questão. Exatamente. Então é isso, a gente precisa confessar de fato nossos pecados. E um terceiro ponto, que é a partir da confissão, abre-se um caminho de cura e de restauração, né? Aí, ó, tá aí, você que está nos ouvindo, fica atento, porque essa é uma palavra muito interessante, muito boa. Exatamente. E realmente que causa mudanças, né, pastor? Exatamente. Quando a gente confessa o pecado a Deus, é o primeiro passo, né, para ele nos perdoar, nos curar, nos purificar, restaurar, né, a nossa vida, nos trazer de volta a comunhão com ele, porque o pecado, ele impede, inclusive, as nossas orações de chegar até a Deus, né? Sim. Lá no profeta Isaías, né? Deus fala para o povo, olha, por que eu não ouço? As iniquidades de você impedem as orações de você de chegarem até a mim. Sim. Então, uma das coisas que está escrito em Isaías. Isaías. Sim. Uma das coisas que nós não
que impedem, né, que retêm as bênçãos de Deus são as iniquidades que não são deixadas, não são abandonadas, né? São os pecados não abandonados. Isso. Que faz com que as nossas orações não sejam ouvidas por Deus, né? Isso me lembra o filho pródigo, né? Pequei contra... Exatamente. Olha só, foi forte, hein? Contra o céu e contra ti, né? Sim. Então, o filho pródigo caiu em si, né? Sim, a chave lá daquele texto de Lucas, capítulo 15, né? Caindo em si. Caindo em si. Ou seja, ele lembrou, puxa vida, meu pai, ele trata tão bem até os servos dele, os funcionários dele. Sim. Então ele vai me perdoar, né? Certamente o texto não diz isso, mas eu penso que Sim. ele passou isso pela mente dele. E de fato foi o que aconteceu, né? Ele veio, confessou e o pai já estava pronto para perdoá-lo, já mandou trazer anel, mandou trazer roupa nova, né? Sandália, né? E começou a festa, né? Se alegrar porque aquele filho tinha se arrependido, né? Esse é o ponto, né? Dos seus pecados. Tá. Então, independe, né, por quais caminhos que já foram andados, mas quando há o arrependimento é uma virada de chave. Exatamente. Abre uma porta, abre a porta para o perdão e abre a porta para a restauração e para a vitória. Exato. Então, a gente precisa, na nossa caminhada, todos nós estamos sujeitos, né, a um erro, a um pecado, todos nós estamos sujeitos a falharmos. Sim, com certeza. Né? A gente falha com a esposa, com os filhos, né? A gente às vezes erra, fala uma palavra que talvez não devia falar, ou fala de forma mais rude, né? Sim. O meu pequenininho sempre, tô lembrando ele aqui, sempre me corrige, né? Se eu falo um pouquinho com um tom mais forte, ele vira para mim, precisa falar tão forte assim? Sim. Então, nesses momentos, o que a gente precisa é voltar atrás, pedir perdão. Sim. É se humilhar mesmo, né? Se humilhar, né? Reconciliar com o próximo, né? Às vezes a gente... Humilhar não significa diminuir, não. É diferente. Não, pelo contrário, né? Quando você reconhece o seu erro, né? Sim. Você tá tendo uma atitude nobre, né? Sim, na verdade, é uma atitude nobre, né? Porque os arrogantes não reconhecem o seu erro. Parece que não. Né? A soberba precede a queda, né? A ruína, né? Errei. Vem da arrogância, né? A arrogância gera ruína na vida da pessoa. Sim. Então, você reconhecer que errou e pedir perdão, isso é um ato nobre. A Bíblia ensina isso pra gente, né? Sim. Então, o caminho da cura e da restauração, ele passa por aí. Sim. Ele passa pelo confessar o pecado, né? Arrependimento. Arrepender e confessar o pecado a Deus e abandonar, como nós dissemos, né? Sim, com certeza. Então, nessa jornada que nós temos, esse é um ponto que não pode deixar de fazer parte da nossa vida, né, pastor? Essa questão da confissão, de confessar o Senhor e nos colocarmos na dependência que só Ele pode fazer, né? Como foi falado, né? Também voltando ao paralítico, né? Mas quem é você para, né, dizer que são perdoados seus pecados? E ele pode fazer isso, com certeza. E ele faz. Exato. Interessante que o texto lá do Evangelho fala que eles arrazoavam nos seus corações, né? Sim. Ou seja, os fariseus que estavam ali, eles estavam pensando, eles não estavam nem falando, eles não chegaram a verbalizar, estavam pensando, quem é esse que acha que pode perdoar pecado? Sim. Isso é uma blasfêmia. Sim. Porque eles não consideravam que Jesus era o Filho de Deus. Mas né? a Bíblia não está escrito, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é pecadinho, pecadão, não. É todo pecado. Exatamente. Né? Então, independente do que você tem aí guardado, né? De repente é um sentimento, né? De repente é um sentimento que você tem, um sentimento rancor, que está né? Rancor, um sentimento que raiz de amargura, que está te corroendo, né? Que está te machucando por uma série de situações que podem ter acontecido. Eu não estou dizendo que a causa não é justa, não estou falando isso, né? A gente não está falando isso, que a gente não sabe o que você viveu, né? Exato. O que você está vivendo, nós não sabemos, mas sabemos é o seguinte, que o Senhor nos purifica de todo pecado.
E hoje, né, nós estaremos aqui, né, orando por você. Pastor Salomão vai estar aqui orando para que você alcance misericórdia e alcance a prosperidade. Prosperidade, não estamos falando aqui de dinheiro, nós estamos falando prosperar significa crescer, significa produzir, significa dar fruto. De repente, sua vida está travada porque tem algo que você precisa confessar a ele. Mesmo ele sabendo, tá, do que você fez, do que nós já fizemos, mas nós necessitamos dessa abertura, de colocarmos diante do Senhor para que Ele faça a obra. Que Ele precisa o quê? Ele precisa da porta aberta. Ele não vai arrombar uma porta. Então, ó. Apocalipse 3:20, né? Esse estou à porta e bato. Então, né? Ele está batendo na porta hoje aqui, ó, dizendo assim, ó. Né, abra tua boca, confesse a Ele que com certeza Ele é misericordioso e com certeza Ele vai te perdoar, independente de tudo. Seja lá o que for, qual falha que foi cometida, o sangue dele nos purifica de todo pecado, não é, pastor? É isso aí. Então tá aí o segredo da prosperidade, essa é a receita. Confissão, arrependimento, mudança de caminho, mudança de vida. Mudança de vida. Amém? Amém. Então pronto aí, pastor, pode, você que está aí hoje, né, nós temos recebido alguns pedidos de orações, né, nos nossos comentários, né, que já foram feitos. E nós estaremos fazendo isso. Não deixe também de deixar o seu pedido de oração nos comentários, que quando a gente ter a oportunidade de ver esse comentário lá, nesse pedido de oração, com certeza a gente vai orar por você, tá bom? Mas hoje, a oração é essa, né? Perdão de pecados baseado em quê? Baseado em confissão, um reconhecimento que nós somos carentes do amor de Deus nas nossas vidas e da misericórdia dele. Sem essa misericórdia, estaríamos consumidos, né, pastor? Exatamente. É isso aí. Então, esteja atento que o pastor Salomão vai orar por nós e por você que está nos ouvindo e está nos assistindo. Tá bom, pastor? Amém. Vamos lá. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, queremos, ó Pai, orar por cada pessoa que está nos assistindo, Sim. Queremos colocar também as nossas próprias vidas diante do Senhor, com certeza. Porque todos nós, cada um de nós necessita do perdão, necessita ó Pai, da restauração do Senhor para que os nossos pecados sejam lavados, purificados. Porque todos nós falhamos em algo, em alguma conduta, uma vez ou outra, a gente erra, a gente falha e nós somos carentes da Tua graça, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Portanto, eu quero orar nessa noite para que o Senhor nos perdoe de todo pecado, de todo mal, de toda injustiça, e que cada um possa entender isso, Pai, entender essa palavra de que precisamos confessar ao Senhor as nossas faltas, as nossas falhas e nos arrependermos delas e abandonarmos as condutas que não agradam ao Senhor. Que possamos entender isso, buscar isso a cada dia e que possamos permitir o Teu Espírito continuar fazendo em nós a obra que Ele começou um dia, para que Ele possa nos aperfeiçoar a cada dia, como Paulo escreve na sua carta, dizendo que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor possa fazer isso conosco, nos dando a Tua graça. No nome de Jesus oramos. Amém, ó Deus. Amém. Receba essa palavra onde você estiver, seja um bom dia, seja uma boa tarde ou seja uma boa noite, mas com certeza essa palavra já te alcançou e vai te alcançar. Amém? Amém. Então, muito obrigado mais uma vez, né, por você estar conosco em mais um episódio Parabolando Podcast e nos vemos até o mês de novembro, nosso mês de ação de graças, gratidão. É isso aí, a nossa palavra para o próximo mês de novembro. Tá joia, pastor? Combinado. Então nos vemos, ok? Tchau para vocês. Tchau, até mais.